É o Dallas Willard que fala aquela frase que foi tão importante para a gente começar a compreender isso, que era graça não é o inverso de esforço. Não é ausência de esforço, é mas ausência de mérito, né? Dallas Willard. Pelo menos ele popularizou. Não isso. sei se era dele. E isso é tão fundamental, porque disso que você está falando, que a galera tem confundido, Então, peraí. Eu não posso me esforçar, porque se eu esforçar sou eu, e isso é legalismo. Entendeu? Tem que acontecer natural. Então, eu já vi gente tipo assim, não... Até um dia num discipulado alguém falou para mim, cara, eu não tava com vontade de orar. E aí eu achei que, ia ficar um negócio estranho, né? Tipo, sem vontade de ir lá e orar, porque aí eu preciso que Deus venha no meu coração e eu queira ir lá e tal, né? Senão não é genuíno, né? E uma vez eu tava... nós romantizamos a fé. Romantizamos total. Só que aí, quando você olha para, por exemplo, 2 Pedro, dá até a impressão disso, quando ele fala, agora vocês têm a natureza divina. Né? Então, peraí, natureza vai ser natural para mim fazer. Só que o versículo seguinte ele diz, esforçai-vos. Aí você fica, meu Deus, peraí. E aí um dia eu estava lendo, na verdade a Val estava lendo e ela, quando ela lê para mim... Tem um capítulo inteiro no livro que eu falo só de esforço e dedicação na nova aliança e na graça. Ela estava lendo aquela autora Caroline Leaf, que é uma neurocientista e tal, e ela falou algo muito interessante. Ela falou assim que quando eles fazem quando você vai no médico, o cara fala, alguém da sua família tem pressão alta, alguém da sua família teve câncer, eles sabem que há, então, um potencial em você para ter. E ela diz que é como se na sua célula tivesse lá um potencial para pressão alta, para câncer e tal. Só que eles descobriram que esse é como se estivesse guardadinho e só é liberado com estilo de vida. Entendeu? Então, há um potencial lá para uma pressão alta, por exemplo. Mas você se alimenta corretamente, você faz seu exercício físico e tal. Isso pode nunca acontecer na sua vida. Porque esse potencial só é liberado. E aí, para as coisas boas também é verdade. Então, por exemplo, você pega um lutador de MMA, o Vitor Belfort. Esse cara nasceu com um potencial para ter aquela força, aquela habilidade, aquela agilidade e tal. Mas não significa que ele se tornaria. Sem desenvolver aquilo e sem se dedicar. Sem, com um estilo de vida, abrir aquilo, né? Então, isso abriu os meus olhos nesse sentido, porque a graça vem e nos dá essa natureza. Significa que eu serei santo? Não. Significa que você tem potencial para. E as disciplinas... E as disciplinas entram para abrir e destravar, né? Wesley chamava isso de os meios da graça. Não é você chegando, é você se abrindo. Porque, assim, um ponto que eu trabalho no livro, que para mim, se você não mexer nisso, aí bagunça a compreensão, é a interação com a graça. Tá. Eu gosto de dizer que a graça não age, ela reage. É importante a gente entender isso. Então, por exemplo, a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Como é que a graça salvadora se manifesta? Quando eu creio. Romanos 5,2 fala de um acesso à graça. Como? Por meio da fé. Pela fé temos acesso à graça. Então, seja na hora que eu me converto, né? É lógico que esse é outro assunto que eu não vou abrir agora. Quando o homem se chega, Wesley defendia muito uma graça preveniente, chamando, convidando o homem. Nunca estamos falando nem de Deus sozinho, nem do homem sozinho. Nunca vou falar nem de uma coisa nem de outra, mas é uma interação. Então, por exemplo, mas falando da vida do convertido, Paulo escreve a Timóteo e diz, fortifica-te na graça. Ele não fala da graça fortalecendo ele sozinho, mas ele fala do Timóteo se fortalecer usando a graça. Pedro escreve e diz, crescei na graça e no conhecimento. A gente não cresce no conhecimento sozinho. Não vem o download gratuito, não vem por osmose. Você se posiciona e cresce. E na graça não é diferente. Então, há um recurso. Então, a Bíblia diz que nós temos que nos achegar com confiança ao trono da graça. Não é o trono que é móvel volante, que sai batendo de porta em porta todo dia. Está precisando de graça para não pecar hoje não, volta amanhã. Então, o problema é que nós fantasiamos que se tem graça, Deus faz tudo sozinho. Quando, na verdade, a graça ela tem que ser procurada, ela tem que ser ativada. A gente tem que crer para receber, tem que compreender. Então, eu acredito que entender essa interação, ao mesmo tempo que positivamente eu posso crescer e me fortalecer, a Bíblia fala que eu posso anular a graça, fala que eu posso cair da graça. Então, não é a graça agindo sozinha. É um recurso que está à disposição e eu preciso entender qual é a dinâmica de relacionamento com ela. Então, eu acho que esse é um outro ponto, porque só dizer que a graça é a capacitação para a obediência, o cara pensa, mas eu estou debaixo da graça porque ela não está me capacitando, porque não está interagindo.